Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma dica para o projeto da Polícia Civil do Distrito Federal. Esta dica eu considero muito relevante, por isso que eu trouxe aqui para você, porque é um tema sobre o qual o CESP já tratou várias vezes e eu acho importante que você domine, porque normalmente é um item que seu concorrente ele vai gabaritar e você, obviamente, precisa também acertar. O tema é o verbo haver. Você que já viu algumas provas do CESP, você sabe que eu estou dizendo que é um tema que cai, que o CESP adora. Primeiro aspecto sobre o verbo haver que eu trouxe para você é que o verbo haver no sentido de existir, de ocorrer e de acontecer é um verbo, o verbo haver é um verbo impessoal. O que significa ele ser um verbo impessoal? Ele não tem sujeito. E se esse verbo, o verbo haver, é impessoal, não tem sujeito, logo não há o quê? Flexão. Não há flexão. Então, ele não tem flexão, não tem sujeito. Então, se eu falar assim, há problemas no governo, o verbo haver está empregado no sentido de existir. Logo, é um verbo que impessoal, não tem sujeito, não tem flexão. Então, eu não poderia falar hão problemas. Eu acho que você não utilizaria hão problemas. De qualquer modo, mais importante é você perceber que problemas não é sujeito do verbo haver. Problemas, em verdade, é o quê? Objeto direto, porque aqui é um verbo transitivo direto. Aqui é um verbo transitivo direto e problemas é o objeto direto. Tudo bem? Olha ainda um outro aspecto que eu quero que você perceba. Se eu falar assim, ó, houve discussões temerárias no Congresso. Houve discussões temerárias no Congresso. Consegue perceber qual é o sentido aqui do verbo haver? Aqui está no sentido de aconteceu, ocorreu, tudo bem? Então, aqui o verbo haver está empregado nesse sentido de ocorrer e, por isso, é um verbo que não tem sujeito, logo ele não tem flexão. Eu não poderia colocar aqui houveram discussões, jamais, porque o verbo haver não tem sujeito. Discussões, em verdade, é o quê? Objeto direto, porque aqui é um verbo transitivo direto, não é sujeito. Agora, o que eu quero que você perceba? Que se fosse aqui o verbo ocorrer, por exemplo, ocorrer, e aqui eu tivesse discussões temerárias no Congresso, como é que ficaria aqui? Ocorreram discussões no Congresso. Ou seja, agora o verbo ocorrer tem sujeito. Qual é o sujeito? Discussões. Ah, o Anderson, então mudou? Muda. Porque aqui é um verbo transitivo direto e aqui é um verbo o quê? Intransitivo. Aqui é um verbo intransitivo. Então, discussões passa a ser sujeito. Não pode ser complemento, porque é verbo intransitivo. A mesma coisa acontece com o verbo existir, a mesma coisa acontece com o verbo acontecer. Então, preste atenção. A observação é sobre o verbo haver. O verbo haver, quando está no sentido de existir, ocorrer, acontecer, o verbo haver é que não tem sujeito e não tem flexão. Por sua vez, o verbo existir, ocorrer e acontecer, se estiver em uma frase em que o sujeito desse verbo, esteja no plural, o verbo existir, ocorrer e acontecer será flexionado, porque todo verbo se flexiona de acordo com o seu sujeito. Entendeu? Tudo bem? Então, ali naquela frase anterior, ó, há problemas no Congresso, se eu substituir pelo verbo existe, ficaria o quê? Existem problemas. Por que aqui eu utilizei um verbo no plural? Porque o sujeito dele está o quê? No plural. E aqui é um verbo que intransitivo. Verbo intransitivo, não tem complemento. Então, problemas é o sujeito. Tudo bem? Mais um aspecto do verbo haver é que o verbo haver também pode ser empregado no sentido de tempo decorrido. Por exemplo, e só uma observação antes de falar do tempo decorrido, colocar um exemplo, é que quando ele está no tempo decorrido, também é um verbo que impessoal. Significa, portanto, que ele não tem o quê? Sujeito e também não tem o quê? Flexão.
sem flexão. Então, veja, há dias procurávamos por ela. Há dias procurávamos por ela. O verbo haver está empregado no sentido de tempo, né? Tempo decorrido. Então, é um verbo que não tem sujeito, é um verbo impessoal. E aí não vai ter flexão. Tudo bem? Vamos ver um item aqui da Polícia Federal, papiloscopista, lá organizado pelo CESP, esse concurso de 2018. Julgue o item a seguir quanto à correção gramatical e a coerência e a coesão textual. Nos casos de cadáveres de vítimas carbonizadas, podem não mais haver impressões digitais. E aí, veja, primeira coisa que eu quero que você perceba, o verbo haver está empregado em que sentido? Aqui, ó, podem não mais haver impressões digitais. Está no sentido de existir. Tá claro até aqui? Então, o verbo haver está empregado no sentido de existir. O que eu quero que você, além disso, perceba? Quando o verbo haver está empregado no sentido de existir, o que a gente viu? Que esse verbo, ele não tem o quê? Sujeito. Não tem sujeito. Se impressões digitais não é sujeito, impressões digitais vai ser o objeto direto. Tudo bem? Se esse verbo não tem sujeito, eu posso flexionar o auxiliar a ele? O auxiliar, que é o verbo poder, eu posso flexionar o verbo poder, que é auxiliar do verbo haver, que não tem sujeito? Não, eu não posso flexionar. Por que eu não posso flexionar? Porque não há sujeito. Então, aqui essa frase está errada, porque aqui deveria ser pode não mais haver impressões. Pode não mais haver impressões. Pode não mais haver. Porque o pode está acompanhando o haver. E se não há sujeito, porque aqui é o objeto, eu não posso, então, fazer flexão. Devem haver manifestações? Não. Devem haver manifestações? Não. Deve haver manifestações. Tudo bem? Aí, só para retomar o que a gente disse há pouco. Tudo bem que com o verbo haver não há sujeito, mas com o verbo existir tem sujeito. Então, com o verbo existir, essa frase ficaria como? Podem não mais o quê? Existir. Podem não mais existir impressões. Entendeu a diferença? Porque agora impressões vai ser o quê? Sujeito de podem haver. Tudo bem? Porque aqui o verbo é verbo transitivo direto, objeto direto. Aqui é um verbo intransitivo. Então aqui é o quê? Sujeito. Tudo bem? Então é importante que você saiba, domine esses aspectos de construção do verbo haver para conseguir dominar também os aspectos de flexão ou não desse verbo e do auxiliar a ele, tá bom? Gostou? Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, não se esqueça de se inscrever no canal do CDF, viu? Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima dica.